Bom, pessoal, hoje eu resolvi fazer esse vídeo para vocês aqui baseado em muitos e-mails que eu recebo de vocês e eu vou falar, a criatividade é incrível. Tem certos pedidos que eu não sei nem de que planeta que vem esses pedidos que a gente fica até impressionado, mas eu quero resumir para muitas dessas pessoas que acham que tem fórmula mágica ainda, por mais que a gente fale todos os dias que não existe fórmula mágica, que mercado é dedicação, é estudo, mas mesmo assim a gente continua recebendo perguntas e mais perguntas mirabolantes, pedidos de coisas que não existem, coisas que, como eu digo, pode ser até de outro planeta. Moçada, apesar de eu ser de Minas Gerais, eu não sou de Varginha, terra do ET, tá? Então tem certas coisas que não dá pra gente fazer. Então eu quero mostrar para vocês, trazer vocês mais para a realidade, trazendo aqui uma pequena amostra sobre as questões de análise técnica, de falar para vocês que mercado é região e mostrar para vocês e comprovar para vocês como que essas regiões é que mandam no preço e aonde que você deve estar, como que você deve analisar para que você tenha, além de indicadores, além de várias coisas que você pode ter a seu favor, respeitar regiões, entender como funcionam as regiões de preço para que você opere de uma forma mais agressiva, opere de uma forma mais assertiva, tá bom? Então eu vou trazer você para o meu gráfico aqui e mostrar para vocês que não adianta inventar a moda, não adianta tentar inventar a roda, você tem que ir no simples. O simples é que funciona, não tem nada mirabolante, nada de algoritmo quântico que vai fazer isso, nada disso, aquilo outro, cada dia é uma coisa que inventam aí para vender produtos para vocês e você continuar ficando ou no 0 a 0 ou no prejuízo. Vai no simples, porque o simples é que funciona, beleza? Então se você já gostou desse tema, eu só peço a você então que sapeca aí, por favor, o dedo no like, que esse like é muito importante pra gente e faz com que pessoas que assim como você está meio perdido e procurando saber algumas boas informações sobre o mercado, venha parar aqui nesse vídeo e consiga tirar algumas dessas informações. Combinado, galera? Então, sem delongas, bora pro vídeo. Bom, pessoal, para eu provar para vocês que mercado é região e que mercado, análise técnica, análise gráfica, tudo isso faz parte do seu cotidiano. Então, além de você usar indicadores, e a gente passa para vocês aqui um monte de indicador gratuito, nós temos também os nossos pagos, né? Também, isso aqui é um canal também de negócios, então não é pecado nenhum a gente também querer ganhar dinheiro além do mercado. Então isso aí, tem muita gente que crucifica a gente por isso, mas isso é a lei do mercado, beleza? Então o que acontece? O que eu vou passar para vocês aqui, eu estou me baseando em duas coisas. Lei de oferta e demanda, onde tem alguns conceitos de oferta e demanda, tá? E um pouquinho aqui de SMC. Duas regrinhas básicas aqui de região, tá? Que nós vamos falar aqui sobre regiões de prêmio e regiões de desconto. Regiões aonde o preço está mais caro para você poder vender e onde o preço está mais barato para você comprar, tá? Suporte e resistência e um conceito dentro de SMC, do Smart Money Concept, que é o conceito de FVGs, regiões que estão em desequilíbrio no mercado e o que o mercado vem buscar essas regiões, tá? Então é isso que a gente vai precisar saber basicamente aqui para você ter uma noção como que o mercado respeita essas regiões. Escolhi aqui para vocês um ativo, né, para não ficar falando só de mini índice e mini dólar, eu escolhi aqui o Gold, o ouro, tá? Para mostrar para vocês aqui essas regiões, tá? Então resolvi pegar aqui o ouro, né? Muita gente chama aí de SHA USD também, né? Só que aqui nessa plataforma aqui ele é chamado de Gold, tá? Somente, né? Não é SHA USD. Então é o famoso SHA USD, esse aqui o nosso indicador, o nosso ativo que nós vamos mostrar aqui para vocês. Então, olha, eu separei aqui, eu peguei aqui um gráfico de 240 minutos, tá? E por que a gente vai falar desse gráfico? É um outro conceito que vocês também precisam entender. Não há como você operar nada no mercado financeiro sem olhar para trás. Não adianta alguém pegar e falar para você que não tem nada a ver do passado. Eu costumo até brincar, né? Que diferente do povo brasileiro, mercado tem memória. Aqui a gente não tem memória. As coisas acontecem rapidinho, a gente esquece, rapidinho a gente vota em quem já foi preso, rapidinho a gente faz um monte de coisa, né? Aqui no Brasil a gente não tem memória. No mercado financeiro, o mercado tem memória. O mercado tem memória. Então, ele depende dessa memória e ele deixa coisas para trás
que são respeitadas no futuro, tá? Então, aqui a gente tem memória. Então, você tem que botar isso na sua cabeça. Se o mercado respeitou tal região ali atrás, pode ser que ele volte a respeitar ali na frente. É assim que se formam as regiões de um dos conceitos principais do day trade, que é de suporte e resistência. Por que gerou uma região de suporte? Por que gerou uma região de resistência? Pelo passado, tá? E tem muita gente que esquece. Não, passou ali, parou ali, amanhã ele passa dali. Aquele topo ali não significa mais nada. Aquele fundo ali não significa mais nada. E aí você está comprando e vendendo em regiões erradas. Então não adianta o melhor indicador do mundo, não adianta o melhor conceito do mundo, não adianta esses indicadores quânticos, logaritmo de não sei o quê, da repimboca da parafuseta, da inteligência artificial, não adianta isso, se você não entender o mercado. Outra coisa que eu digo para vocês, você gosta de Renko, você gosta de gráfico de pontos, você gosta de gráfico X, Y, Z, ok, maravilha, funcionam, mas o conceito base do mercado está nos candles, tá? Então, independente de qual é o gráfico que você vai operar, entenda como funcionam também os candles, porque gráfico é tempo, agressão, volume, tá? É tudo isso que gera o preço. E o maior conceito para gerar isso aqui está dentro dos candles. Tá? Então, independente do gráfico, não estou aqui defendendo que é só candle que você tem que operar, tem muita coisa boa aí e tal, mas entender o conceito, entender como é que funciona é fundamental para você compreender o funcionamento do mercado, beleza? Então não vamos inventar a roda, tá aqui, é pegar isso aqui e começar a trabalhar, começar a estudar. Vamos para cima aqui para vocês entenderem? Então, a primeira coisa que a gente faz aqui, ó, eu estou pegando aqui um gráfico de 240 minutos. Normalmente, todos os dias, ou quando eu fecho o mercado, ou antes de abrir o mercado, eu venho para a tela analisar o que está acontecendo. Então, a primeira coisa que a gente gosta de fazer, é lógico, vai dar uma lida nas notícias, leia o que está acontecendo no mercado, porque, como diria Charles Dow, o preço, ele respeita tudo, o preço, ele absorve tudo. Tá? Então, eu estou aqui com toda a minha análise gráfica pronta, toda a minha análise técnica pronta, mas aí acontece uma coisa igual aconteceu agora com essa tarifa que pode acontecer agora em agosto, vinda dos Estados Unidos, o mercado muda completamente o seu comportamento. Pode acontecer essas mudanças que são advindas de fontes externas. Então você tem que estar ligado também para ter uma noção se aquilo que você analisou vai ou não vai funcionar. Ele vai esquecer do passado? Não, mas o direcional do mercado pode mudar por conta dessas fontes externas, beleza? Então vamos partir aqui. O que eu faço? Eu olho o gráfico diário e depois eu dou uma olhada no gráfico de 4 horas, aqui no Profit e aqui na Black Arrow, no caso eu estou aqui usando a Black Arrow, que eu estou usando o Gold, tá? Ele não tem o gráfico de 4 horas, assim como tem lá no nosso TradingView. Você já vai lá, tem lá escrito 4 horas. Aí você transfere isso aqui para minutos, fica o gráfico de 240 minutos, né? No mercado comum, esse gráfico de 240 minutos, igual mini índice, mini dólar, ele vai ser formado por 3 candles, tá? Devido ao tempo de pregão que nós temos, beleza? Nos outros mercados que não tem muito fim, aquela coisa toda, né? Ele vai formar mais candles e tal, e esse gráfico ele é muito importante. Então olha aqui, ó, baseado no que nós estamos vendo aqui no gráfico de 240 minutos no Gold. Você já pode ver, ó, que eu estou aqui, está pegando os meses de fevereiro de 2025 até o mês aqui de julho, tá? Então aqui está descrito aqui, ó, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. São esses quadrantes que estão aqui. Aqui no mês de abril, ele gerou para a gente aqui, galera, o que a gente chama conceito tranquilo de se entender, que é o conceito de estrutura de mercado, tá? Então, de cara, eu posso tirar algumas boas informações dessa estrutura. Lembrando que todos esses dados aí completos a gente passa nas nossas mentorias, que vão abrir mentorias agora para o mês de agosto, tá? Inclusive, vou deixar um link aqui abaixo na descrição, caso você queira entrar na lista de espera da nossa mentoria. Beleza? Então, vamos lá. A estrutura está aqui, então eu vou começar a marcar a minha estrutura. Eu tenho aqui um fundo da estrutura, ó. Então essa base aqui, ó, no mês de abril é um fundo da minha estrutura e a minha estrutura é uma estrutura de alta, também chamada de uptrend, tá? Então dentro dessa estrutura de alta aqui, ó, eu tenho todo esse modelinho aqui, é a minha estrutura. E aí vocês vão reparar, só de olhar para o que veio a acontecer depois, que o mercado ele está andando
dentro dessa estrutura. E aí é isso que nós chamamos de região de preço, tá? Então nós temos uma estrutura aqui montada e o mercado está andando dentro dessa estrutura no mercado lateral desse mês aqui. Então eu tenho uma certa aqui no gráfico de 240 minutos, eu tenho uma lateralidade aqui, o mercado andando de forma lateral desde o mês de março, junho e julho, andando ali, meio de lado, sobe e desce, não tem um direcional muito aí formado, tá? Já, mas andou muito, lógico, andou muito. A gente tem mercado, existem os fractais, é por isso que a gente precisa olhar vários fractais diferentes, e é por isso que o gráfico temporal, o gráfico de candles, tem tanta importância para a gente enxergar isso, tá? Por quê? Você vai ver aqui que ele dentro desse gráfico de 240, no gráfico de 1 hora vai ter outra coisa, no gráfico de um dia vai ter outra coisa, né? E assim sucessivamente. Vamos lá. Então eu tenho aqui toda essa estrutura de alta, essa uptrend, e dentro dessa uptrend eu tenho várias informações. Primeira informação que eu tenho. Se eu pegar aqui e descer, vamos colocar aqui, por exemplo, um preço Fibonacci, pegando aqui do fundo até o topo dessa minha uptrend, eu tenho aqui a minha região também de 50%. Então nós vamos também marcar aqui a minha região de 50%, porque o mercado tende a andar entre máximas, mínimas e 50%. Máximas, mínimas e 50%. Essa é uma forma que o mercado anda, e ele anda dentro de máximas, mínimas e 50%, dentro de uma estrutura de mercado, até que essa estrutura seja rompida e gere uma nova estrutura, tá? Essas estruturas que são contidas dentro de uma estrutura são chamadas de subestruturas, tá bom? Então é dessa forma que o mercado anda. Então aqui eu já tenho máxima da estrutura, mínima da estrutura e 50% dessa estrutura. E aí agora eu preciso entender as minhas regiões de possível interesse dentro dessa estrutura. Então, só baseado, todas as marcações que eu farei aqui vão ser baseadas na minha estrutura, que ela está aqui no mês de abril, beleza? Então, vamos lá. Como eu falei com vocês, eu vou usar um único conceito, o conceito de SMC, chamado FVG. É lógico que tem mais tipo de FVG, tem o FVG que é chamado também de BPR, mas tudo é FVG. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Então vamos lá. O que é um FVG, tá? Então o FVG, o mercado, ele tende a andar em ondas. Essa é a forma do mercado. Então foi descrito, né, por vários tipos de teoria de Dow, teoria de Wyckoff, teoria de Elliott. Várias teorias falam muito sobre isso, entendeu? E principalmente Dow e Elliott falavam, né, sobre o que são as marés, que são realmente as grandes tendências, né? As marolas, que são as micro tendências, os mini fractais, e por aí vai, né? Não vamos entrar em detalhe sobre as teorias. Mas aí o que acontece? O mercado tende a andar se equilibrando, e é por isso que ele faz ondas. Ele sobe, ele desce para reequilibrar, sobe de novo, desce para reequilibrar. Quando o mercado faz um movimento, né? E dentro desse movimento existe ali alguma incoerência, ou seja, existe uma falta de vendedores ou uma falta de compradores, o mercado vai deixando coisas para trás nessa zona, vai deixando desequilíbrios no mercado. E alguns desses desequilíbrios são chamados aí de imbalance. Dentro desse imbalance existem os FVGs, que são Fair Value Gaps, tá? Que é o que a gente vai marcar aqui. E como que eu sei disso aqui? São essas partes que estão sem nada, são essas partes que existe o famoso vácuo, né? O vácuo do preço, tá? Então isso é um FVG. Vou marcar o primeiro aqui que vocês vão entender, tá? Eu vou pegar aqui, essa ferramenta intervalo de data, tá? E aí eu vou pegar aqui, deste paviozinho que está aqui até o pavio do próximo candle aqui, e aí eu sei que isso aqui, é uma região de FVG, tá? Isso aqui é uma região de FVG. Como ele está para os dois lados, ele é chamado de BPR, tá? Que são um pouco mais importantes do que os FVGs comuns. O que eu vou fazer aqui? Vou clicar 2 vezes dentro dele aqui e vou levar a posição dele para o dia de hoje, tá? Ele está aqui desde o mês 4, vou levar o período 2, que é o período final, para o dia de hoje, que é o dia, hoje dia 11/7, tá? De 2025. Vou jogar até o final aqui, vou jogar até umas 18h30 aqui. Pra gente ver, 7, é o 11/7, eu coloquei 7/4, 11/7. Então vou fazer isso aqui, 11/7, vou dar aplicar, tá?
E vou fazendo isso aqui em alguns desses FVGs mais poderosos. Eu vou pegar esse aqui, eu já vi lá em cima, né, que o mercado mal chega nessa região, então eu não vou dar tanto adendo para regiões que estão aqui abaixo. Vou dar mais adendo para as regiões que estão no meu segundo quadrante aqui, tá? Então, ó, vindo aqui para o meu segundo quadrante, vamos descobrir FVGs lá no mês de abril? Aqui, ó, chegar aqui, ó, olha só, tem FVGs poderosos aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui também minha região, ó. Vou pegar aqui, ó, aqui eu tenho também um FVG, aqui em cima eu tenho outro, então eu vou levar isso aqui um pouco mais acima, tá? Vamos fazer a mesma coisa? Vou colocar aqui a posição dele para o dia 11, tá? Do 7 e vou jogar isso aqui também até as 18h30. Não vou marcar todos aqui, porque senão a gente ia ficar fazendo esse vídeo até altas horas aqui. Vou marcar aqui os que eu estou vendo são mais escancarados, tá? Então vou marcar, ó, tem outro aqui bonitão, ó, mesma coisa, tá? Vamos lá. E eu, como eu já vi ali, eu já tenho uma noção do que é o preço, eu só queria explicar para vocês o que é, para vocês entenderem que somente esse conceito já vai dar para você aí uma visão muito ampliada da região de preço, tá? Beleza, fiz mais um, vou pegar mais um grandão que está aqui nesse topo aqui também, tá? Ó, vamos pegar aqui, deixa eu ver, meu intervalo de data, ó, esse grandão aqui, ó, vindo de um lado para o outro também. Vamos pegar ele aqui, cliquei 2 vezes, vou pegar a posição dele, também aqui, ó, dia 11 do 7, tá? E vamos colocar aqui também até 18h30, só para a gente ir. Beleza, vou pegar somente esses 4 aqui para não ficar coisa demais, beleza? Vamos lá. Além desse conceito, antes da gente terminar todas as nossas marcações, eu falei com vocês que a gente tem um conceito de oferta e demanda, tá? Que é chamado de quais são as regiões onde o preço está mais caro e aonde o preço está mais barato, tá? Que é o que nós chamamos de região de prêmio e região de desconto. E aí, ó, esse topo aqui, ó, essa região de fundo, eu tenho aqui embaixo, tá? Ó, nessa região de fundo aqui primeiro, eu tenho aqui embaixo, essa minha região aqui embaixo, eu vou pintar isso aqui, ó, de verdinho, tá? Vou pintar isso aqui de verdinho, tá? Dentro da minha estrutura, eu tenho aqui uma região. E essa região em verdinho aqui é a minha região de prêmio, de desconto, perdão, é onde o preço está mais barato, né? Quando você quer comprar alguma coisa, né, na lei de oferta e demanda, o que você procura? Alguma coisa que tenha X% de desconto não vai te chamar a atenção para você comprar, né? Então você quer comprar barato, então é a lei da oferta e demanda. Então, quanto você tem, né, uma região, quanto mais desconto você tem em alguma coisa, mais vontade dá de você comprar. Então, é esse mesmo conceito que você tem que levar para o mercado financeiro. Então, se você quer comprar barato, você tem que comprar barato também no mercado financeiro. E na hora que você quer vender alguma coisa que você tem, você valoriza aquela coisa que você tem. E aí você quer vender aquela coisa mais cara possível, para que esse dinheiro retorne para você, para aquele investimento que você fez lá atrás, retorne para você. Então, isso é chamado de região de prêmio. Então, ó, lá embaixo está a região de desconto e aqui em cima, onde o preço está caro, é a minha região de prêmio. Então, eu vou pintar aqui essa região de vermelhinho, tá? Vamos pintar aqui essa região de vermelhinho, ó. Aplicar, posição, vou colocar aqui também para o dia 11 do 7, certo? E vou também colocar isso aqui para 18h30 nesse dia de hoje, tá? Pronto. Então eu tenho marcado aqui alguns FVGs e marquei aqui aonde é que o meu preço está mais caro dentro da estrutura e aonde é que o meu preço está mais barato dentro da estrutura. E aí dentro das minhas subestruturas, eu ainda tenho aqui um ponto central que é a minha região de 50% e essa região de 50% é chamada de região de equilíbrio, tá? Então, é uma região de equilíbrio. Então, eu vou marcar aqui a minha região de 50%, vou colocar aqui uma cor branca nela, tá? E é a região de equilíbrio. Ou seja, o que significa isso, né? Se eu estiver próximo dessa região, acima dela, tá? Se eu ainda estiver acima dela, o meu preço ainda está um pouco caro. Se ela visitar pontos abaixo, eu já entrei num preço bom de desconto. Eu já estou mais na região de desconto do que na região de prêmio. Então, se ele chegar nessa minha região de baixo para cima, vai ficar mais barato para eu conseguir fazer boas compras também. Então, se ele rejeitar essa região, é uma região
que eu tenho bom preço para eu poder comprar. Se ela estiver mais acima em distância e começar a voltar para ela, eu tenho bom preço para poder vender, pelo menos até ela, tá bom? Então é esse o conceito que você tem que ter na sua cabeça de regiões de preço, tá? Beleza? Então fizemos isso aqui, já marcamos região de prêmio, onde é melhor para vender, regiões de desconto, onde é melhor para comprar, regiões de equilíbrio do mercado, onde se o mercado ficar ali, nada muito a fazer, mas se o mercado romper, voltar e tal, você pode ter bons preços ou para comprar ou longe dele para vender. Perfeito, galera? Ficou mais entendido? Agora vamos trazer isso aqui para o dia. E aí vocês vão ver o tanto que isso respeita. Repara, nesse FVG que nós marcamos aqui, ó, o mercado ultrapassou aqui a nossa região nesse dia, já aqui no mês de março de 25, ó. Esse primeiro dia o mercado estava aqui, ele desceu, passou a minha região de 50%. Não deu sequência para buscar aqui a minha região de desconto, ou seja, o preço ficou um pouco mais barato aqui para eu poder comprar. Ele volta, ele vai um pouco acima e volta ainda faz um reteste aqui no meu 50%. Olha que ponto de compra lindo. E aonde que são aqui os nossos alvos? Ó. Tem uma região aqui, o fechamento desse meu FVG. Ele foi lá rebalancear o mercado. Então ele fechou o FVG. Então, digamos, você tem ali indicadores apontando, você tem muitas coisas te dizendo que é para comprar e tal, e aí você tem as regiões de preço. Cara, você tem uma região que você tem uma propensão muito maior de compra do que de venda. Então você não vai nem pensar em vender numa posição dessa. Você já vai estar pensando muito mais em comprar. Quando ele volta na região e simplesmente bate aqui e rejeita essa região, ó, uma ordenzinha aqui em cima, um stopzinho pequenininho aqui embaixo, você pega uma compra dessa. Então o mercado é região e você vai pegando aqui, ó, todo esse movimento e você vai passando e você vai ver que eles não morrem, porque os FVGs não são igual ao Order Blocks, que aí é outro conceito e tal. Eles permanecem, eles são regiões de preço que eles vão formando. E olha só que coisa legal, ó. Respeitou aqui, depois ele foi um pouco mais abaixo, olha como é que o preço ficou muito mais barato aqui embaixo, porque ele estava mais próximo da região de prêmio e sobe de novo, olha onde é que ele para, em outro FVG. Olha que coisa linda. Depois ele volta, vem para de novo dentro desse FVG aqui, ó, pega de novo um preço um pouco mais barato, sobe e tal, e vai parar de novo lá nessa. Olha como é que é, ó, meses e meses, ó. Mês de março inteiro, olha quantos dias o mercado ficou nessa região. Depois ele vem, ó, entramos aqui no mês de junho. Olha como é que ele respeita as regiões de novo. Chegou mais próximo da minha região de prêmio, preço de venda, começa, rejeita a região, não vai lá em cima, começa a voltar, passa aqui rompendo a minha região de FVG, foi parar no outro FVG, olha como é que segurou dentro da região de FVG, depois ele volta, rompe, vai de novo no FVG lá embaixo, e assim o mercado vem trabalhando até chegar no dia de hoje, onde é que ele está dando a parada aqui, ó? Ainda dentro de um FVG que nós marcamos lá no mês de abril. Então, galera, não adianta você inventar a roda. Mercado é região. Fazendo as análises corretas, fazendo as análises dia a dia e tal, e principalmente análises macro, quando você descobre que o mercado está dentro de uma região de preço, isso que vai fazer você se alertar e saber que você está comprando caro, barato, que você está, por exemplo, eu vou vender aqui. Você já vai estar vendendo muito mais barato, entendeu? Você tem que tentar vender o mais alto possível, né? Mas abriu outro dia, Gugel, e tal, eu posso vender? Pode, vai depender da região que você está, mas você sabe ali que pelo menos onde o preço pode chegar, porque você marcou as regiões, você tem uma noção das regiões. E aí, óbvio, você tem ferramentas como o Fibonacci, entre outras ferramentas, para você saber onde esse preço pode chegar. Depois disso, você vai operar no gráfico de 240 minutos? Claro que não. Você pode operar no seu Renko, você pode operar no seu gráfico de pontos, você pode operar no Renk Raster, até como é que chama isso, você pode operar onde você quiser. Entendeu? Você pode operar no gráfico que você quiser. É claro que existem os gráficos de operação, que são os gráficos de tempos menores, né? Eu gosto muito do gráfico de 2 minutos, tá? E gosto de tirar referência nos gráficos de 5 minutos. É questão de gosto, tá? O gráfico que você opera não faz o menor sentido para eu te perguntar o que você quer fazer, tá? O importante é que você precisa entender um pouco de candles e entender que você vai ter que ler o mercado para trás para você conseguir prever pelo menos um pouco, porque bola de cristal você não tem, ter uma noção do que o futuro vai respeitar. Combinado, galera? Sem inventação de moda,
Vamos para cima desse mercado, fazendo isso dia após dia, analisando o que o mercado está fazendo, que você vai entender quais as possíveis regiões que o preço vai andar. Combinado? Gostou? Se você gostou, sapeca aí, por favor, o dedo no like. Vamos para cima e a gente se vê então no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau, galera.